Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, signo do Dragão. A gente está numa série de leitura sobre o inverno. Como será essa estação do inverno para os signos chineses? Se você não sabe ainda quais são seus signos chineses e está chegando aqui agora, lá na descrição deste vídeo tem o link de um site em que você tira a sua carta astrológica dentro dos 4 pilares. Nós temos 4 pilares na astrologia chinesa, que são os signos do ano, do mês, do dia e da hora. E aí você pode escutar aqui sobre os signos desses 4 pilares. Essa leitura de agora é para todas as pessoas que nasceram sob o signo de Dragão, seja signo do ano, mês, dia e ou hora, certo? Também tem na descrição do vídeo, eu aconselho a ver qual a área da vida que cada um desses pilares atua, certo? Então vamos lá, signo do Dragão. Como será esse inverno, essa estação de inverno para as pessoas nascidas sob o signo de Dragão? Esse tarô ele corre muito da mão. Como será a estação do inverno para as pessoas do signo de Dragão, ano, mês, dia e ou hora? E aí eu já convido você, se está chegando agora também, a dar uma olhada nos outros vídeos. Tem um vídeo sobre o ano, esse ano da serpente, para as pessoas de cada um dos signos. E se gostar desse conteúdo, se inscreva e fique com a gente aqui acompanhando, certo? Bora lá, inverno para o signo de Dragão. Trabalhando aqui com o tarô de Marcélia. Bora lá. Oito de paus. 9 de espadas. Rainha de pentáculos. E o mago. É interessante aqui, que aqui me traz uma energia de que você ainda está, talvez, com foco em algumas coisas da sua vida, com foco e com muita atenção sobre algumas coisas da sua vida, quando ao mesmo tempo tem coisas chegando para você, coisas se apresentando, e que você precisa olhar para isso que está se apresentando. Então é como se houvesse um aviso aqui para você prestar atenção naquilo que você não está vendo ainda, porque está olhando para algo que você está ali com muito foco e talvez uma certa obsessão, tá? Então existe um aviso aqui para você olhar e reconhecer algumas obsessões mentais suas, e aí obsessão é uma palavra meio forte, né? Cai meio mal para a gente, mas a obsessão ela pega a gente quando a gente menos espera. Então a gente às vezes julga que a gente precisa pensar ou trabalhar naquilo, e essa ideia de necessidade da gente acaba justificando que a gente perca o limite de nós mesmas ou de nós mesmos sobre determinadas circunstâncias, tá? Então, isso de pensar demais sobre algo acaba fazendo que a gente perca o foco nas outras coisas da vida. E aqui o jogo ele está falando sobre isso, que possivelmente um excesso de preocupação sobre alguma coisa da sua vida lhe fez deixar de ver as outras coisas, né? Então, por exemplo, uma preocupação com um trabalho, com um relatório que tem que fazer, com algo que tem que entregar, e aí as coisas acontecendo à sua volta, as coisas chegando para você e você sem observar. Me veio aqui a imagem, por exemplo, de uma pessoa que tem uma criança, um filho, né? Eu não estou dizendo que seja o caso, mas é um exemplo. E aí você interpreta conforme a tua vida como um todo. Um pai ou uma mãe que tem um filho pequeno e muito preocupada com a escola desse filho, com os remédios desse filho, um médico para esse filho, né?
fica tão preocupado com isso que trabalha muito para poder prover a esse filho tudo que ele acredita que ele precisa, mas está perdendo de ver esse filho crescendo, está perdendo de acompanhar o crescimento desse filho, a primeira vez que anda, a primeira palavra. E aí se auto-justifica, não, eu tenho que fazer isso porque é uma vida melhor que eu vou dar ao meu filho, certo? Existe essa realidade, mas existe a realidade que também a gente precisa perceber que a vida está passando e entender que a vida também é feita desse primeiro momento, dessa primeira palavra, desse primeiro sorriso, e que dinheiro nem estrutura nenhuma substitui determinadas coisas que dão um outro tipo de estrutura, que é a estrutura emocional, tá? Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu posso lhe dar é, por exemplo, você está num relacionamento e esse relacionamento lhe traz muitas angústias mentais. Então, você quer fazer de tudo para estar naquele relacionamento e acaba se desgastando mentalmente para estar nesse relacionamento. E, no final das contas, toda essa preocupação em dar estrutura para o seu relacionamento, seja o seu casamento, seja o seu namoro e tudo mais, você acaba perdendo a parte melhor das relações, que é também aquilo que a gente não controla, né? Então, talvez exista aqui uma necessidade de um controle mental sobre as situações que está fazendo você deixar de olhar para tudo que acontece. Esse controle pode não ser mental, pode ser um controle emocional também. Então, uma pessoa que se sente talvez com uma certa dependência emocional de outra pessoa. Então, observar se não há uma dependência emocional de outra pessoa, quem quer que ela seja, e nessa dependência emocional perde de observar o que de maravilhoso pode estar chegando para você, outras pessoas, outras amizades, até mesmo na própria relação, pode perder a oportunidade de observar as delícias dessa relação, focando demais no medo, na insegurança. Então, são exemplos para você interprete aí conforme seja, mas aqui fala que existem coisas chegando para você, né? E o inverno, ele vai lhe dar a possibilidade de você perceber isso que está chegando até você e poder lidar com essas coisas novas, com essas coisas diferentes, com essas coisas que lhe trazem mais abundância na vida, né? Então é como se assim, olha, você tem tanta coisa, você tem tantas coisas maravilhosas, tem um jardim tão maravilhoso, mas você só está cuidando da rosa. Me veio agora a imagem do Pequeno Príncipe, que ele amava a rosa, mas ele precisava ver as outras coisas para além da rosa, até para dar importância a essa rosa. No momento em que ele vai e transcorre por universos e tudo mais, ele vivencia tudo aquilo, aí ele entende mais e melhor do amor que tem. Mas para isso ele precisava sentir o universo, sentir, conhecer e nisso de sentir e conhecer, saber exatamente cuidar do seu próprio tesouro. E aqui o 9 de espadas fala muito assim dessa mente ou preocupação excessiva sobre coisas muito pontuais ou sobre algo em específico na sua vida, que você precisa reconhecer que está só olhando para aquilo, né? Tem algo que você está focando mais e desfocando de outras tantas coisas. E a rainha de Pentáculos, ela traz assim essa grande abundância de possibilidades que sua vida está lhe oferecendo. A carta da Rainha de Pentáculos em 8, assim, traz uma imagem assim, daquilo que frutifica demais, bastante na natureza, né? Traz muita imagem da fecundidade da vida. Tanto que tem ali uma lebrezinha, né, que representa isso da fecundidade. E isso é o que a vida está buscando lhe mostrar. Ó, quanta coisa você pode ter. Quanta coisa você pode alcançar, quantas coisas você pode viver,
mas você está ali olhando ou se preocupando com o mínimo, né? E aqui também chama a atenção para isso, de você confiar também nessa abundância que a vida lhe oferece. Aqui pode também estar lhe falando o seguinte, pode estar falando que a preocupação para que coisas não faltem, a preocupação para que não falte amor, para que não falte afeto, para que não falte segurança, para que não falte dinheiro. Então, talvez o olhar excessivo sobre isso, do que não precisa faltar, faz com que você deixe de viver as coisas que pode estar vivendo e, ao mesmo tempo, que você confie no que o universo está lhe apresentando, acredite, né? Então, às vezes, a gente pode, justamente por estar vivendo uma situação de escassez, por exemplo, vive uma situação de escassez, e aí a mente fica presa naquela situação de escassez e fica preocupada com essa escassez e querendo ver o que pode fazer para resolver aquela escassez. A mente fica tão ali, no sentido de escassez, que perde de olhar para a abundância, para a possibilidade de abundância, e perdendo de olhar para a possibilidade de abundância, perde a fé mesmo de que é possível a gente ter essa energia da abundância, né? Aquilo do... Eu não quero ser coach aqui, de ficar dizendo, não, basta mudar de pensamento, mas, na verdade, Às vezes a gente fica tão focado naquilo que nos falta, que a gente deixa de olhar para aquilo que a gente tem, né? Então, está faltando dinheiro, está faltando estrutura, mas está abundando amigos, amizades que podem lhe auxiliar nesse momento de dificuldade. Está faltando um amor, está faltando um companheiro, uma companheira, mas a gente tem nossos primos e primas, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que também podem nos dar amor, e podem nos dar atenção, e podem nos dar cuidado. Então, se a gente fica olhando somente para o que falta, a gente deixa de olhar para aquilo que está sendo oferecido. Então, observe aí o que é que está faltando e que você está tão de foco no que está faltando que não está olhando para aquilo que está sendo oferecido para você, para aquilo que está abundando na sua vida. E há abundância na sua vida, né? Há abundância na sua vida. Então, olhar para isso e também ter fé de que... E aí, eu falo na fé, porque o mago, ele representa, assim, a força espiritual que a gente tem como seres sensíveis que somos, né, os seres humanos, ou deveríamos ser, de se conectar ao poder divino. O mago, para mim, ele representa muito bem aquela máxima, né, do pedir e recebereis. Ele fala dessa conexão. Então, se você está olhando e está focando para aquilo que está faltando e você quer mais, ou você precisa de mais, ou tem algum grau de preocupação, confiar no universo, que quando a gente solta para o universo, olha, está faltando trabalho, está faltando dinheiro, mas aí você se liga nisso que o universo lhe oferece, nessa abundância que o universo lhe oferece, e se ligando nisso, confiar que pedir lhe faz receber. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está ali tão focada no que está faltando, enquanto tem amigos e amigas que podem, naquele momento, lhe dar uma indicação, lhe podem até lhe prover materialmente na emergência. Eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que seu caso é material, não. Estou fazendo num viés mais simbólico aqui. Então, se esquece que aquele amigo ou amiga pode ser a pessoa que vai ligar para outra e dizer, olha, tem uma pessoa aqui que sabe muito bem fazer trabalhos de tradução. Vê aí com as pessoas se alguém está querendo, né? Então, contar com isso. Pode faltar aquele objeto em si, mas existe um tanto de outras coisas que podem lhe suprir naquela falta, porque existe aí uma abundância de coisas sendo oferecidas para você. Da mesma forma, no campo do amor, do afeto, das relações.
né? Vamos ver o que é que o Lenormand completa essa leitura. O inverno para o signo do dragão. Isso aqui está semelhante um pouco, né, guardadas as devidas proporções, com o signo do rato. Se você tiver rato também na sua carta astrológica, dá uma escutada lá e faz essa relação, tá? Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. A morte. Processo de finalizações. As cartas, a raposa e os lírios. Olha, isso de confiar, tá vendo? O lírio, ele representa espiritualidade. De confiar na espiritualidade. Então, a morte, ela fala de um processo de finalizações e de superações, né? Então, isso de você ter muito foco em algo quando outras coisas estão chegando, a morte, ela diz assim, que você precisa aceitar o fim de determinadas coisas, determinados aspectos na sua vida para poder aceitar o que chega, né? Então, tem coisas chegando. Carta também representa muito disso que chega, algo que chega, né? Uma mensagem que chega e dentro dessa mensagem, algo novo chegando. O 8 de paus, ele fala muito isso, de algo novo chegando. Então, tem coisas que estão chegando para você, porque algo de novo, algum processo, algo que está sendo oferecido chega na sua vida, mas que você precisa prestar atenção, estar atenta a isso. Porque senão as coisas passam e você não vê. Uma oferta passa, uma mensagem com alguma resposta que você estava querendo chega e você deixa passar. Então é hora, no inverno, esteja bastante atento para as coisas que chegam até você, porque vão chegar coisas que vão ser respostas de pedidos seus, e essas respostas de pedidos seus, elas podem passar direto, porque você está com a mente focada, hiperfocada em uma coisa só. Então, por exemplo, a pessoa recebe uma proposta de um trabalho, mas está tão focada na resposta de outra pessoa que não vê aquilo que chegou. Não vê aquela possibilidade nova que chegou. Ou a pessoa recebe a proposta de uma por exemplo, uma pessoa que está com pensamento fixo em alguém, né? Então a pessoa está apaixonada por aquela outra, aí fica com o pensamento fixo naquela pessoa. Aí chega uma outra proposta, também maravilhosa, bacana, que lhe traz uma nova possibilidade de afeto, uma nova possibilidade de relacionamento, e a pessoa não percebe porque está tão focada naquilo que ela não tem, que acaba perdendo o que ela tem, né? Ou seja, o passarinho não está nem na mão nem voando. Um gole d'água. Então a mensagem de inverno para você, dragão, é que a espiritualidade está entregando para você nesse inverno seus pedidos, certo? Só que esses pedidos precisam ser bem observados, você precisa ter bastante atenção, que ele vem da forma que é necessário, que é o melhor e mais abundante para você. Não necessariamente vem na sua forma. E aí você tem que deixar seguir e matar suas expectativas, né? Então, deixar morrer suas expectativas não é deixar de acreditar. Deixar morrer suas expectativas é entender que o universo sabe o que é melhor para você e as coisas vêm na forma e no movimento propício para o seu aprendizado, para o seu avanço e para a sua própria prosperidade. Entende? Vamos ver as runas. O inverno para pessoas de dragão. Olha aí, abra o olho, dragão. Olha, tem muita possibilidade de uma união aqui, tá? De um encontro, de um novo relacionamento, algo que está chegando. Essa união,
se você já tem alguém aí e não seja isso que você esteja esperando, pode ser relacionado a um projeto de trabalho ou a ou novas amizades, por exemplo, né? Mas você tem que estar atento, você está aqui precisando abrir o olho para as coisas que estão chegando, tem algo aí chegando na sua vida, tem algo aí às portas sendo oferecido, e se você não prestar atenção, porque está tão preocupado com outras coisas, você está sujeito a perder. Existe aqui uma energia também de entusiasmo sobre esse novo, algo que vai fazer você chegar num outro lugar, tá? Isso de chegar num outro lugar pode ser literal, de você, por exemplo, receber um projeto de trabalho, uma proposta de trabalho que te leve para um outro lugar, que lhe faça viajar para um outro lugar, e pode ser que esse outro lugar seja um outro lugar simbólico, né? Então, por exemplo, você está sozinha e chega uma proposta nova, você conhece alguém, vai se aproximando e você sai do estado de ser uma pessoa solteira em busca para o estado de uma pessoa que está se relacionando com a outra. Então, existe esse novo lugar. O que está forte aqui é a presença da espiritualidade na sua vida, lhe protegendo, lhe guarnecendo e lhe oferecendo essas novas possibilidades. Está bem forte aqui a presença da espiritualidade e, mais do que tudo, está dizendo assim, aqui, aquelas coisas que você pediu estão sendo enviadas. Os seus pedidos estão sendo atendidos, mas preste atenção, não pode não vir da forma que você pediu, porque a espiritualidade superior sabe o que é melhor para a gente. Sabe o que é melhor para a gente. Eu senti aqui de tirar as cartas da Padilha, eu não tirei para ninguém, mas senti de tirar, porque possivelmente ela tem aqui uma mensagem para você, Padilha. Qual a mensagem para as pessoas de dragão aqui que você está querendo dar? Vamos lá. Dragão. Círculo da atenção. Isso aqui é sempre um pedido de atenção para olhar para algo que não está olhando. Pessoa intermediária. Boas notícias. E vitória. Veja, para mim aqui, essa pessoa intermediária é a própria Padilha, certo? Então, ela pediu para mandar uma mensagem para vocês. Isso vai chegar, talvez, a não todas as pessoas, mas alguém ou algumas pessoas em específicos que entraram aqui e estão ouvindo esse recado. Talvez essa mensagem seja diretamente. Para quem for, vai entender, tá? Para quem for, vai entender. Padilha, ela traz aqui, ó, a chamada de atenção. Preste atenção. Preste bastante atenção. Virão boas notícias, virão, é isso que as outras cartas estão dizendo. Virão coisas nesse inverno para você que representa o alcance de determinados pedidos, o alcance de determinadas, né, orações. Você pediu, você vai receber. Esteja atenta, esteja atento para não deixar passar, certo? Boas notícias e vitória falando justamente disso, e ela aqui, ó, chamando atenção. Acorde. Talvez você esteja tão obcecado com algo em específico que você queira, que você não esteja vendo as possibilidades que estão surgindo na sua vida. Então, ela vem aqui e acender o sinal vermelho e atenção, fique atento neste inverno, tá bom? É isso, um bom inverno para você, do signo de dragão. Receba, abra os olhos, abra os braços, tire sua mente daquilo que está lhe trazendo uma certa obsessão, um certo apego no sentido de pensamento, de preocupação e de foco, e abra as portas e as janelas, deixe o sol entrar e olhe o que está acontecendo, porque algo está chegando para você, certo? Boa sorte!